Primeiro, dar os parabéns pela iniciativa, agradecer o convite para participar e também dar os parabéns aos apresentadores anteriores que cobriram de uma forma muito interessante alguns dos aspectos que estão relacionados com este problema que nós agora estamos a viver. E deixem-me dizer que particularmente gostei desta intervenção do professor Jorge, porque nos dá uma perspectiva um bocadinho diferente daquele alarmismo com que temos estado a viver estes momentos e é muito importante termos isso em consideração. E também é um bocado dentro dessa perspectiva que eu preparei a minha intervenção. Eu queria contextualizar um bocadinho aquilo que me parece fundamental, que é importante nós olharmos para podermos depois então enquadrar o que está a acontecer a nível mundial com os cuidados e as medidas a adotar durante... Portanto, apesar da Covid-19 ter começado no final de dezembro como uma epidemia localizada na China e depois em Itália, como todos sabemos, a partir do momento em que os esforços para se conter essa expansão mundial do vírus falharam, foi declarada a pandemia. E de acordo com a OMS, uma pandemia é uma disseminação mundial de um vírus, neste caso, sobre o qual a maior parte das pessoas não tem imunidade. E este é logo o primeiro ponto que eu queria chamar aqui a atenção. Uma das particularidades que nós estamos aqui a viver é, na realidade, o facto de não haver, ou das pessoas não estarem imunizadas relativamente a este vírus. Depois, a 12 de março, a mesma Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente que estávamos perante uma pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, como sabemos. Atualmente, o centro da epidemia parece estar a mudar-se um pouco para os Estados Unidos, já passou pela Europa, com os casos a aumentarem em todo o mundo, embora o país onde partiu o problema, a China, parece já se encontrar numa fase de controle da situação. Em todo este processo, convém perceber que se está a tratar de um assunto de saúde pública, em que a epidemiologia desempenha um papel fulcral no desenvolvimento de estratégias a adotar de forma a fazer face a esta ameaça global que nos está a afetar. Assim, devemos ter em conta que a abordagem a este problema não é idêntica à de uma doença comum e que todos os esforços no sentido de conter a propagação do vírus são necessários de forma a evitar o aparecimento de um pico de infectados que resulte na ruptura da capacidade de resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde, tanto em recursos técnicos como recursos humanos. Portanto, aquilo que toda a gente já ouviu falar e que estamos muito a par é que o que nos importa aqui é sempre que o processo decorra sob a égide de um planalto e não propriamente termos um pico de pessoas infectadas que nos iria comprometer significativamente o processo. Felizmente, nesta primeira fase, parece que estamos a conseguir chegar a esse resultado, mas ainda estamos muito longe de ter a certeza que conseguimos evitar o tal pico mais temido, não é? Uma abordagem a um problema de saúde pública como o que estamos a viver atualmente tem de ter em conta as diferentes fases da propagação do vírus e adotar as medidas que possam parecer as mais adequadas para o efeito em cada momento. Aquilo que eu quero dizer é que nós não podemos pensar, e isto também antecipando um pouco e indo de encontro ao que os anteriores palestrantes disseram, nós não podemos, e temos de fazer esse exercício, não podemos pensar que as medidas relativamente à medicina dentária que nós adotamos neste momento serão as medidas que vão ficar após passarmos esta fase mais crítica da pandemia. A grande diferença neste caso é que nós não temos informação suficiente, epidemiológica suficiente, sobre o comportamento do vírus e esse conhecimento está a ser adquirido à medida que os países vão sendo confrontados com ele. Como diz o documento da DGS, que foi publicado já há algum tempo, apesar do conhecimento atualmente disponível em relação às características do SARS-CoV-2, nomeadamente o seu comportamento patogénico, potencial transmissibilidade e outros fatores determinantes não estar completo,
é útil considerar, para efeitos de implementação de medidas, uma analogia entre a atual epidemia por SARS-CoV-2 e a gripe pandémica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos bem como é que o vírus se comporta, temos ideias, cada vez está a surgir mais evidência, ou estão a surgir mais artigos que permitem perceber um pouco como é que o vírus se comporta, mas ainda estamos muito longe de ter as respostas corretas relativamente a este vírus. E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que, na realidade, nós estamos sempre a trabalhar na base da probabilidade, daquilo que nós entendemos que, se calhar, é que é o mais adequado para tentar contrariar a ação deste vírus. E, portanto, não estamos a trabalhar em base de certeza 100%. Aliás, nós nunca trabalhamos em base de certeza 100%. Mesmo quando temos evidência científica, estamos sempre a dar uma margem de erro de 5%, como todos vocês sabem. E aqui a margem de erro acaba por ser muito maior, porque nós dizemos assim, bom, isto é semelhante ao vírus da gripe pandémica, portanto vamos adotar pelo menos as medidas idênticas ao vírus da gripe pandémica e depois vamos ver o que é que temos que corrigir e adaptar à medida que vamos tendo conhecimento. Nós já temos uma vantagem muito grande de quando apareceu em Portugal já ter acontecido na China, já ter acontecido na Itália em grande escala e, portanto, permitiu que, para além de alguma evidência científica que surgiu, tenhamos também a experiência daquilo que se passou ou que se está a passar relativamente a cada país. E, portanto, também, independentemente de não ter sido comprovado cientificamente, houve algumas medidas que parece que resultaram naquele contexto e que, portanto, nós também nos parece que os podemos adotar no nosso meio, digamos assim, em Portugal. Neste caso, queria também fazer um pequeno parênteses, porque, na realidade, eu tenho, a Ordem dos Médicos Dentistas tem uma ligação privilegiada com os países europeus através do Conselho Europeu dos Médicos Dentistas, que é uma organização que congrega todas as organizações, todas as ordens ou associações de medicina dentária dos países que fazem parte da Comunidade Europeia, e o contacto entre estes países é muito fácil através deste meio. E, como é óbvio, nós podemos estar permanentemente em contacto com os colegas italianos. Posso-vos dizer até que, neste momento, o presidente do Council of European Dentists é italiano e vive na zona vermelha da crise, digamos, italiana, e portanto, fazendo eu parte do Conselho Diretivo desse órgão, facilmente tenho contactado com ele e ele tem atualizado relativamente tanto às notícias que acontecem ou que vão aparecendo sobre os médicos dentistas em Itália e os cuidados que têm que ter, porque eles têm saído com recomendações regulares para ir acompanhando a evolução do acontecimento, como também, por exemplo, o feedback relativamente ao número de infectados em Itália, sendo que, no caso italiano, já há registrar mortes de médicos dentistas, só que temos o problema que o professor Jorge já referiu também, é que não se consegue distinguir entre aqueles que foram realmente infectados pela prática clínica ou se não foram infectados pelo contacto social. Portanto, voltando outra vez àquilo que eu estava, a linha de raciocínio que eu estava a seguir, há muitas medidas que estão a ser adotadas aproveitando conhecimento científico já existente, mas há outras que ainda estão a ser aprendidas exatamente ao lidar com este problema. Portanto, devido à dinâmica do contexto epidemiológico e à incerteza científica quanto às características destes vírus, há necessidade de ir revendo e atualizando as estratégias a adotar. E, portanto, nós temos que ter esta flexibilidade mental do ponto de vista científico, e quem tem, digamos, uma preparação universitária mais facilmente pode adquirir isto e adquirir esta competência. Nós temos que perceber que não estamos aqui a trabalhar com verdades absolutas, estamos a trabalhar com verdades que podem ir mudando de hora a hora, de minuto a minuto, de dia a dia, de semana a semana,
consoante aquilo que nos vai aparecendo novo. Há algumas coisas que nós temos de base anteriores que já adquirimos e outras que vamos ter que ir aprendendo. Portanto, atualmente, como já os palestrantes anteriores se referiram, sabe-se que o SARS-CoV-2 tem um grau de transmissibilidade muito elevado, ataca as vias respiratórias e pode ser transmitido por gotículas respiratórias expelidas pelo nariz ou pela boca quando o indivíduo tosse ou respira. Também pode ser transmitido indiretamente pelo contacto das mãos ou mucosas com a superfície inerte contaminada, podendo o vírus sobreviver, como vimos, a cerca de 3 dias em alguns tipos de superfícies. Está também confirmada a transmissão de pessoa a pessoa através de gotículas, mas é necessária mais evidência para perceber a extensão e os mecanismos desta forma de transmissão. Para Portugal, a DGS, através do seu plano de contingência, propôs uma fase de resposta que incluía 3 níveis e 6 subníveis de acordo com a avaliação do risco para a Covid-19 e o seu impacto. Isto é, quando saiu o plano de contingência da Direção-Geral de Saúde, ela contemplava, em termos de saúde pública, digamos assim, fases diferentes para lidar com a situação em que se incluía uma fase de contenção e uma fase de mitigação. A fase de contenção passamos-la já há bastante tempo, estamos atualmente na fase de mitigação, no nível 3.2 que a DGS indicou e que corresponde à presença de casos Covid em território nacional com cadeias de transmissão abertas, onde se perde o controle total dos pontos focais de transmissão. Portanto, neste momento nós temos uma situação que não está controlável porque os focos de transmissão estão dispersos por todo o país. Então, a abordagem no âmbito da vigilância epidemiológica e da capacidade laboratorial fundamental para ir adequando as respostas à realidade que está a ser vivida, está também aí descrita no documento da DGS e permite perceber a complexidade do processo que tem de estar concebido e implementado para podermos controlar ou tentar evitar a tal situação de pico que eu há pouco vos falei. Já as medidas de saúde pública têm como objetivo reduzir o risco de transmissão individual e de propagação do agente da população, atrasar o pico da pandemia, reduzir o número total de casos, o número de casos graves e o número de óbitos, e também diminuir a velocidade de propagação e transmissão do vírus. Isto, ao fim e ao cabo, é o que tem sido feito até o momento e na fase anterior, na fase de contenção que vivemos antes desta mitigação, era também objetivo prevenir o estabelecimento de cadeias de transmissão e atrasar e reduzir a transmissão comunitária disseminada. Estas 2 fases foram retardadas, digamos assim, mas não foi possível evitar que isto acontecesse e por isso é que nós viemos parar a esta fase de mitigação. E estas medidas vão sendo implementadas também em função do nível em que nos encontramos. Já há bastante tempo que foram introduzidas as medidas de proteção individual, que incluem os procedimentos a adotar relativamente à higiene das mãos, a etiqueta respiratória, o uso de equipamento individual de proteção e também outras medidas como a questão do distanciamento social, com o isolamento dos doentes, quarentena dos suspeitos, foram adotadas há algum tempo. Mesmo a medida de intervenção social ambiental, também desde o início, que tem a ver com a adoção de medidas de limpeza e higienização por rotina de superfícies e objetos. Tudo isto já estava recomendado quase desde o princípio. Só quando a situação agravou e entramos nesta fase de mitigação é que entramos para medidas de intervenção social nas escolas, em contexto laboral, bem como em contextos especiais, como estruturas residenciais, estabelecimentos prisionais, eventos de massa, locais ou transportes de mobilização coletiva. Isto foi tudo, digamos, um conjunto de medidas que foram sendo tomadas à medida que a situação foi agravando e passamos de uma fase, a tal fase primeiro de contenção, para uma fase de mitigação e depois a fase de mitigação em que não conseguimos controlar a disseminação da infecção. Isto quer dizer que, na realidade, houve uma alteração da forma como nós temos que gerir
o aparecimento das coisas e, à medida que a complexidade vai aparecendo, o grau de medidas que são tomadas têm que ser adequadas a isso. Portanto, nós não podemos estar a tomar estas medidas antes de nós nos sermos confrontados com a realidade, mesmo que saibamos que ela vai acontecer num dia destes. Agora, não vamos adotar essas medidas, como foi a questão da declaração do estado de emergência. Ela podia ter sido feita mais cedo, ela podia ter sido feita mais tarde, mas há, digamos, um parecer e um acompanhamento do ponto de vista da saúde pública que nos permite perceber quando é que é a melhor, ou quando é entendido por parte dos peritos, a melhor altura para isso ser feito. Também a própria gestão dos casos tem uma metodologia própria e que envolve vários parâmetros que têm de estar muito bem identificados. E os critérios para identificação de casos foram sendo e vão sendo alterados para a DGS à medida que formos sendo confrontados com diferentes realidades e à medida que o conhecimento vai avançando. Outra questão fundamental nas estratégias de saúde pública e que deve ter sido em conta quando se está a lidar com problemas deste grau de grandeza é a disponibilidade de recursos humanos e materiais disponíveis. E, se vocês têm estado atentos ao que se vai passando, puderam verificar que em todo o mundo houve sempre uma escassez de máscaras específicas, ou seja, as máscaras cirúrgicas, as FFP2 e as FFP3, que o professor Ricardo teve tão bem a explicar, e que, portanto, desde o primeiro houve uma preocupação muito grande em poupar essas máscaras fundamentais para quem? Para os profissionais de saúde que teriam que estar na linha da frente a cuidar dos doentes Covid sintomáticos. Portanto, reparem, aquilo que nós estamos neste momento a viver da escassez de máscaras, tanto cirúrgicas como FFP2 como FFP3, não é uma coisa específica do nosso país, foi uma coisa transversal ao mundo inteiro. Vejam agora o que aconteceu com os Estados Unidos, em que o presidente Trump ordenou uma fábrica para começar a produzir 5 milhões de máscaras por dia ou qualquer coisa do género portanto, o que quer dizer que também, como é óbvio, nos Estados Unidos existe uma escassez significativa, deste tipo de materiais que são fundamentais na proteção individual dos profissionais de saúde. Também face à chegada de Covid a Portugal desde o início de março, a Ordem dos Médicos Dentistas, através da Comissão de Acompanhamento criado, tem vindo a emanar um conjunto de recomendações e informações baseadas em dados provenientes de onde? Da Organização Mundial de Saúde, do Centro Europeu de Doenças, da Direção-Geral de Saúde e em artigos e documentos institucionais disponíveis sobre a experiência dos médicos dentistas que a viveram na China e que a viveram e estão a viver em Itália. Como sabem, e como já foi também aqui referido, a medicina dentária é especialmente de risco. Primeiro, é uma profissão especialmente de risco, primeiro devido à proximidade do doente e depois devido à possibilidade da aerosolização de gotículas de saliva que poderão ser inaladas, entrar em contacto com a pele ou mucosas, ou que poderão se alojar nas superfícies do consultório, onde serão colocadas as mãos ou outros materiais utilizados, portanto, ou alojar-se noutros materiais utilizados durante a consulta de medicina dentária. E portanto, digamos que, contrariamente ao que se pensa, ainda não existe uma evidência. Nós sabemos que o vírus consegue permanecer nos aerossóis durante 3 horas, mas ainda não existe evidência de quanto tempo é que esses aerossóis se conseguem manter no ar. E se esse tempo é significativo e deve ser considerado o risco de contaminação dos médicos dentistas. E então, eu fiz este contexto relativamente à saúde pública, porquê? Porque nós normalmente temos sempre esta ideia de olhar para as coisas com um tipo de tentativa de resposta sim-não. E aqui nem sempre é sim, nem sempre é não. E nestas situações que nós vivemos, temos que perceber que as decisões que são tomadas sempre baseadas na tal hipótese, na tal probabilidade, tentando diminuir ao máximo o risco das pessoas serem contaminadas ou serem afetadas pela situação que estão a viver. E portanto, foi
através desta comissão de acompanhamento, a Ordem dos Médicos Dentistas foi emitindo recomendações que foram exatamente adequadas às fases identificadas pela Direção-Geral de Saúde, e à medida que alterávamos a fase, as recomendações iam sendo alteradas, tendo a escassez de máscaras existente, portanto, tendo em conta, tendo a escassez de máscaras existentes, o grau de risco e o que se sabia resultante das publicações científicas já existentes de autores chineses, do contacto direto com os médicos dentistas italianos que estavam na zona vermelha de Itália, como eu vos tinha dito. Portanto, tudo isso foi tido em consideração quando estamos a fazer recomendações. Para além dos conhecimentos que vamos adquirindo, também temos que ter em atenção a escassez de material existente, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Que se calhar nós numa primeira, ainda na fase de contenção, poderíamos ter logo avançado para a recomendação de utilização de máscaras FFP2 para os médicos dentistas. Mas se nós já neste momento estamos a lidar com uma escassez e falta significativa deste tipo de máscaras, se nós as tivéssemos gasto numa fase em que o risco de contaminação era muito menor, iríamos então pôr em causa as poucas que temos agora disponíveis para serem utilizadas. E é neste contexto também que eu quero que percebam aquilo que se vai fazendo e aquilo que se tem que fazer em termos de medidas ou de adoção de medidas em função das realidades que nós estamos a viver. É diferente nós vivermos num mundo ideal, em que não nos falta nada, temos tudo e podemos aceder a tudo e, portanto, podemos escolher os meios que entendermos mais sólidos. Outra situação é estarmos a trabalhar primeiro na base das probabilidades e depois, ainda para mais, estarmos confrontados com a falta de meios. E, portanto, temos que saber gerir tudo isso, e isso é o que se chama saúde pública, digamos assim. Isso é a tarefa de saúde pública que tem que estar aqui inerente a lidar com estas situações. E, portanto, isto foi feito também ao mesmo tempo que teríamos que acompanhar as recomendações da Direção-Geral de Saúde de forma a tentar gerir toda esta situação. Também sabemos que os médicos dentistas são os profissionais de saúde que aplicam na sua prática cotidiana mais cuidados de asepsia e de desinfecção, procurando mitigar o risco de infecção cruzada. Nós sabemos isto, quer dizer, vocês não sei se têm tanto essa noção como estudantes, mas na realidade os profissionais de medicina dentária, e principalmente aqui em Portugal, já há muito tempo que têm uma preocupação imensa nesta questão do risco de infecção cruzada e, portanto, já estão equipados. As medidas foram sendo melhoradas e foram implementadas muito à custa de outras patologias que, entretanto, surgiram, como a SIDA ou a hepatite, que obrigaram a que nós melhorássemos significativamente esses procedimentos e podemos dizer que dentro dos profissionais de saúde somos aqueles que implementamos estas medidas de uma forma mais séria e eficaz. Por isso, digamos, na gestão desta situação, a Ordem começou por aconselhar aos médicos dentistas primeiro o uso do equipamento de proteção normal, com uma máscara cirúrgica e um par de luvas, sendo nesta fase já fundamental o despiste das situações que poderiam ser consideradas casos segundo a definição da DGS. E porquê é que nós, nessa fase, que ainda era a fase inicial, recomendamos isto? Porque a probabilidade de aparecer um doente infectado era extremamente baixa e a máscara cirúrgica, apesar de não ter um efeito protetor, e não é esse o propósito significativo, de contágio do doente para o médico dentista, em probabilidade estaríamos a falar de uma probabilidade ínfima do médico dentista poder vir a ser infectado por um doente que também por probabilidade ínfima poderia ser doente mesmo e ainda mais probabilidade ínfima, digamos, ser contaminado com uma gota que iria parar a uma mucosa. Portanto, aquilo que acontece é que nós temos que estar, como eu vos digo, e vou voltar a repetir isto várias vezes, temos que estar a gerir a situação em função da probabilidade de risco e não certezas de 100%. E, portanto, nesta situação, aquilo que nós estávamos era baseados na baixa probabilidade ou grau de risco de um médico dentista vir a contactar com um doente infectado.
Quando surgiu o primeiro surto em Felgueiras, passamos a aconselhar, nessa zona, o uso de 2 máscaras cirúrgicas e 2 pares de luvas, com, como é óbvio, um pré-diagnóstico por telefone dos casos, de forma a que pudéssemos ter a certeza que, pelo menos, os sintomáticos não iriam à consulta de medicina dentária. Também nessa altura, portanto, aqui, quando se fazia o diagnóstico por telefone, tinha que seguir as recomendações da DGS que permitiam identificar aquela situação como uma situação que podia ser considerada caso ou não, no caso do Covid. E então, portanto, a outra questão que nós chamamos a atenção nessa altura para esses consultórios é que era fundamental que todos os objetos que pudessem ser retirados da sala de espera o fossem para evitar exatamente a possibilidade de manutenção de gotículas ou gotas sobre as superfícies e, portanto, do vírus sobre essas superfícies, e depois o manuseamento de outras pessoas, especialmente sobre as revistas, podemos dizer assim, o manuseamento de outras pessoas das revistas, bem como maçanetas, portas, etc. Esses cuidados todos que vocês sabem que tem que se ter para evitar que as mãos fiquem contaminadas com o vírus. E também os cuidados passou a ser aconselhado também cuidados redobrados na zona do consultório, com uma periodicidade de limpeza das superfícies muito superior àquilo que costuma ser o normal dos procedimentos em medicina dentária. Assim, entretanto, entramos como a DGS informou, na fase de mitigação, já há algum tempo atrás, e neste caso já estamos a lidar com uma situação completamente diferente. Portanto, quando foi o caso de Felgueiras, por exemplo, em Felgueiras já havia uma probabilidade de aparecer um doente assintomático no consultório muito maior, e portanto havia uma necessidade de levantar ligeiramente o grau de defesas do médico dentista. E por isso é que se propôs a utilização de 2 máscaras e 2 pares de luvas. Isto para vocês também terem um pouco a ideia. Há muitos estudos e muitas formas de avaliar a eficácia de filtragem das máscaras, mas a capacidade de filtragem e a eficácia de filtragem de uma máscara cirúrgica é muito baixa e é 17 vezes inferior a uma FFP2 ou FFP3, pelo menos. Mas, portanto, a colocação de 2 máscaras era no intuito também de continuar a proteger tanto o doente como o médico dentista, apesar de não ser propriamente esse o papel da máscara cirúrgica, e também a utilização de 2 pares de luvas, como eu vos disse. Quando se entra na fase de mitigação, a probabilidade, portanto, e estamos com a epidemia, portanto, com a infecção disseminada, portanto, os casos acontecem em qualquer local e sem grande possibilidade de controle, aí a situação complica-se muito mais, não é? E sendo nós um sítio onde, portanto, sendo o consultório de medicina dentária um local onde a probabilidade de haver contaminação é grande, e sabendo nós do grau de virulência do SARS-CoV-2, aquilo que nós entendemos é que nessa altura, tanto nós na fase de mitigação, que se pretende é que se minimize ao máximo o risco de transmissão do vírus, é óbvio que também queríamos que isso acontecesse nos consultórios e clínicas de medicina dentária, tanto para defender os pacientes, como para defender os médicos dentistas, como para defender a própria equipa que está junto com o médico dentista. E aqui quero chamar a atenção que as recomendações que são dadas, normalmente não são dadas só para o médico dentista, mas têm que estar incluídas a assistente ou os profissionais que estejam no ambiente do consultório, que necessariamente têm um tipo de recomendações e de medidas que são diferentes por exemplo, da pessoa que poderá estar na recepção e que não entra no consultório de medicina dentária. E, portanto, com a situação da mitigação,
que é a que atualmente nós vivemos, logo à partida, isto a 13 de março, nós já estávamos a aconselhar os médicos dentistas a encerrarem os consultórios e fazer apenas o atendimento de urgência. Essa medida depois, e portanto isso era o que a Ordem dos Médicos Dentistas aconselhava, ao mesmo tempo que também estava já a aconselhar um tipo de equipamento de proteção individual muito mais, com uma especificidade muito mais elevada do que aquela que tinha sido até esse momento e que todos vocês já conhecem e que também o professor Ricardo teve a explicar com algum pormenor e lá está. E digamos, este equipamento que o professor Ricardo teve a mostrar é exatamente o equipamento que se adequa à situação que nós estamos a viver, e aquilo que eu estava a dizer é que pode não se adequar já na fase seguinte, ou por nós termos conhecimento, ou por ter já uma grande parte da população adquirido imunidade, ou porque já existe uma vacina, ou porque nós conseguimos controlar através das análises quem é que está contaminado ou quem não está contaminado, e portanto há uma quantidade muito grande de fatores que nos vai condicionar e vai fazer decidir se vamos ou não vamos avançar para uma determinada opção em termos de equipamento de proteção individual, em função de uma quantidade de variáveis que nós não conseguimos determinar nem conseguimos controlar neste momento. E só à medida que o processo vai avançando é que nós vamos definir isso. Mas, portanto, nesta fase, aquilo que nós recomendamos foi isso, e o Governo secundou a ideia da Ordem dos Médicos Dentistas, emitindo um despacho que obrigou ao encerramento das clínicas e consultórios apenas com a possibilidade de atendimento de situações de urgência. E a OMD, nessa altura, emitiu então as recomendações sobre os equipamentos de proteção adequados, definiu o que se consideravam situações urgentes e inadiáveis, que era para os médicos dentistas perceberem claramente o que poderiam considerar assim, e recomendou também o não atendimento de doentes Covid sintomáticos, não é? Portanto, esses procedimentos, para além dos outros todos que já tinha recomendado para trás, relativamente aos cuidados nas superfícies, ao cuidado quando se atende o doente, portanto, na questão de fechar com uma concentração de água oxigenada ou com iodopovidona a cavidade oral, lavar as mãos do doente, passar as mãos por uma solução alcoólica antes de entrar no consultório, o doente também deixar todos os seus pertences que iria tirar, que normalmente costuma tirar no consultório, deixá-los na sala de espera, e também todos os cuidados a ter em relação à proteção das superfícies que mais frequentemente são tocadas pelas mãos por parte do médico dentista, e a higienização regular e sistemática das outras superfícies com produtos desinfetantes também adequados. Todas essas recomendações foram reforçadas nesta fase da tentativa de mitigação desta pandemia. Então, digamos, aquilo que se pretendia ou que se pretendeu com esta medida foi preservar a saúde dos pacientes, especialmente aqueles em maior risco, preservar a saúde do pessoal auxiliar que trabalhava nos consultórios e clínicas de medicina dentária, também a do médico dentista, da sua família e dos seus amigos mais próximos, porque nós estamos o que é importante aqui referir é que, primeiro, temos um grau de virulência muito elevado, e segundo, temos uma profissão de elevado risco, que faz com que a possibilidade de contaminação seja muito superior ao resto das outras situações comuns em que se vive. E também, mesmo com este risco todo, nós tínhamos que garantir a assistência a situações urgentes e inadiáveis que os doentes pudessem apresentar. Mas o principal problema, ou o principal objetivo desta medida, era que, com esta nossa atitude, nós limitássemos a disseminação maciça do vírus e assim evitássemos a saturação do sistema hospitalar. Portanto, o que vai acontecer daqui para a frente, como eu disse, está muito condicionado a uma quantidade de variáveis muito grandes e não há certezas absolutas. Aquilo que eu normalmente temo é que as pessoas comecem a pensar que
nós, porque estamos neste momento com esta situação e a utilizar este tipo de metodologia toda, que vamos ter que utilizar daqui para a frente. Tenho a certeza, ou quase certeza absoluta, que nada será como era antes, mas também não estou tão certo de que vamos manter um grau de necessidade de proteção tão elevado como o que estamos a viver agora, e temo muito que alguém pense alguma vez em estar a transformar o consultório de medicina dentária num bloco cirúrgico, porque isso era uma desadequação total daquilo que se pretende de um consultório de medicina dentária. E, portanto, temos que ter aqui algum grau de razoabilidade, utilizar o bom senso do ponto de vista de saúde pública para podermos, digamos, enquadrar as medidas que são adequadas para dar alguma segurança naquilo que é a prática clínica da medicina dentária no dia-a-dia, tanto para o paciente como para o médico dentista e para o pessoal auxiliar, mas sempre com bom senso e baseados naquilo que na realidade temos a certeza que é eficaz e que nos defende. Como a minha exposição já vai longa, eu vou só dar uma pequena nota relativamente àquilo que está a acontecer a nível da Comunidade Europeia, portanto, dos países europeus da Comunidade Europeia, e posso-vos dizer que o Council of European Dentists tem feito questionários semanais que são respondidos por todas as associações europeias sobre a situação vivida nesses países. E o que nós acabamos por constatar é que os problemas vividos aqui são transversais a todos eles. Isto é, na maior parte deles, em todos, há escassez ou falta de máscaras FFP2 e quase todos fecharam os seus consultórios e só atendem em serviço de urgência. Portanto, digamos estas medidas que nós temos estado a tomar aqui em Portugal não são diferentes das outras. Aliás, nós temos seguido muito por aquilo que tem sido aconselhado, como eu vos disse, nos sítios onde o problema foi mais evidente e penso que até agora as coisas têm corrido muito bem. Posso-vos também acrescentar que do último questionário que a Ordem dos Médicos Dentistas realizou à classe, nós tivemos a informação que temos 4 colegas que foram infectados durante a sua atividade profissional, pelo menos é o que eles referem, mas como sabem, e como ainda há pouco também o professor Jorge referiu, é difícil nós estarmos a ter a certeza que isso tenha acontecido ou não tenha, mas aquilo que nós temos neste momento em termos de registro num universo de 6.000 respostas, cerca de 6.000 respostas, é que 4 colegas teriam sido infectados, apesar de termos muito mais, mas por contacto social, 4 colegas teriam sido infectados durante a sua prática clínica. E pronto, eu espero que pelo menos assim tenha dado uma ligeira visão, um pouco diferente, mas que possa ser útil para todos nesta fase que agora se segue. Muito obrigado a todos e volto a reiterar o meu agradecimento pelo convite em participar nesta sessão e dar os parabéns a todos.